Bom, agora nós já estamos gravando a nossa mensagem e, como eu estava falando agora há pouco, nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a família, os valores do reino de Deus em família. Sabem que a maneira da gente viver a nossa vida como pessoas, como seres humanos, onde nós aprendemos a ser quem nós somos, é dentro de casa. Não tem escola, não tem, como é que se diz? Igreja, não tem poder de fora, governo que possa substituir a família. A família é o primeiro lugar onde nós aprendemos a formar a nossa personalidade. E aquilo que a gente vive em família, olha, tudo, viu, gente? Até mesmo as coisas ruins e as coisas boas, nós carregamos para a vida toda. Nos acompanham, nos constituem como pessoas. E constitui mais ainda, né? Vamos ser um pouquinho psicanalistas aqui. Constitui aquilo que nós temos conscientemente como pessoas, mas aquilo também que age inconscientemente na vida da gente. Tudo começa lá dentro de casa. A maneira como os bebês, né, que nós estamos já curtindo nossos netos, né? Uma ideia, a gente pode fazer a noite dos netos aqui, né? Então, a maneira como nós acolhemos os bebês, como eles crescem, como nós os repreendemos, como nós os educamos, o exemplo que passamos para eles. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós influenciamos as crianças dentro da nossa casa, caminha a vida inteira. É assim que vai ser formado, esse jogo, né? Que vai ser formado, a criança vai ser formada nisso aí. E é preciso que a gente também perceba que os valores que dizem respeito ao reino de Deus, eles também podem ser moldados dentro de casa e é o melhor lugar para a gente aprender. Aquilo que a gente aprende na nossa casa, a gente nunca esquece, a gente nunca deixa de lembrar, de ter essa memória afetiva das coisas que nós aprendemos junto com os nossos pais, junto com os nossos tios, né? Eu adoro ser tio, gente. Agora estou adorando ser avô, porque eu sei que eu vou deixar marcas profundas na vida dessas crianças para a vida toda. Pode ser que eu não seja uma boa pessoa, mas eu quero que eles lembrem de mim como alguém que deixou marcas profundas na vida deles para o bem, né? Que são esses valores, valores do reino de Deus que nós experimentamos em família. Nós já falamos alguns valores aqui, já compartilhamos com vocês alguns desses valores. O primeiro valor foi o valor da ética, a questão da compaixão, falamos também da questão da justiça, falamos da esperança, que são essas coisas que nos ajudam a nos relacionar melhor. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do amor. Uma palavra assim muito difícil de ser interpretada, mas ela é tão necessária para a vida em família. A família é a única organização social, né, existente no mundo que é construída supostamente a partir do amor. É a partir do amor que uma família nasce. Então, dois jovens se enamoram, se apaixonam, e ali está sendo dito que eles se amam e que vão viver juntos para a vida toda. Eu assisti um vídeo muito interessante de uma família mineira, atípica para os nossos dias atuais. A família simplesmente tem 10 filhos, 10 crianças, uma escadinha, né? Eu vi no Instagram, então eles fazem aquele vídeo montando a escadinha, a maioria são meninas, e um casal jovem, e um casal de classe média, parece que eles são empresários. E eles optaram por ter muitos filhos, porque eles queriam viver numa família onde aquele sentimento, aqueles valores que eles cultivavam na vida pessoal deles, fosse também aplicado à educação de crianças saudáveis, de crianças que pudessem ser abençoadoras. E eles estão lá dispostos, né? Parece que a mãe teve os 10 filhos com parto normal.
Corajosa, né? O Cristiano estava falando dos seus, né? É que tem gente muito diferente ainda hoje nos dias atuais, né? E é interessante, foram 8 gravidez e 10 filhos, 2 foram de gêmeos. Assim, que família é essa? Como é que se vive isso? E eles contando as experiências, os testemunhos, como é bom eles poderem curtir cada etapa do crescimento de cada um vivendo a sua realidade, a sua individualidade, experimentando ali aquilo que eles estavam fazendo. E um valor que eles disseram que não abriam mão, é de ter a presença de cada um ali. Eles não querem perder ninguém, que é o sentido do amor. Por que você ama uma pessoa? Porque você não quer perder essa pessoa. Esse é o sentido do amor de Deus. Por que Deus nos ama? Porque Ele não quer nos perder. Deus não quer perder ninguém, nenhum ser humano, nenhuma criatura, nenhum ser da criação. É uma frase que vem até mesmo de uma teologia mais evangélica, né? Que diz que Deus não abre mão de nenhuma criação dele. Ele reivindica para si cada criatura, porque ele ama a todos nós. Toda a criação. Toda, pastor, toda. Barata é criação de Deus, né? Formiga, mosquito. Deus ama cada criatura. Cada criatura tem o seu lugar na natureza, na criação dele. Cada pessoa, cada ser vivo tem um lugar na criação dele. E Deus se importa com todas elas. Então, hoje o assunto é sobre o amor. Nós vamos falar sobre o amor. O amor não como um sentimento, mas como uma prática de cuidado. O que o amor faz dentro da casa da gente? O amor que se importa com o outro, o amor que não quer perder o outro, cuida do outro. Cuida da pessoa. E é exatamente esse amor que o Senhor espera que aconteça entre nós, vivendo no seu reino. Quando fomos chamados para participar do reino de Deus, fomos chamados para participar de um reino de amor, onde o amor é colocado em prática. Como é que a gente faz isso? Cuidando uns dos outros. O reino de Deus é um reino de cuidado, porque ele é um reino de amor. Eu escolhi um texto para a gente meditar sobre isso, né? Que se encontra lá em João capítulo 13, verso 34, que diz assim: assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como é que a gente ama? Olha, gente, não é igual novela. Não existe amor de novela na família, nem no reino de Deus. Não é como a sociedade acredita, como o senso comum ensina. Não é como os romances ensinam. Nem é como aquela propaganda de margarina que está mostrando aquela família bonita, toda coradinha, né, toda perfeitinha. Não, esse não é o amor que o Senhor espera de nós. O amor que o Senhor espera de nós é um amor que imita o amor dele. Um amor que é colocado em prática da mesma forma como Jesus praticou. Mas isso é muito difícil, pastor. É por causa disso que ele pediu para a gente. Se fosse fácil, ele não pedia, né? A gente fazia naturalmente, a gente fazia de boa vontade. Porque é difícil, ele pede que a gente faça uma escolha, e faça uma entrega e tome decisões direcionadoras para que esse amor se concretize na nossa vida. Bom, uma frase provocadora. A mensagem do reino de Deus, ela nos desaloja. Ela nos inquieta, ela tira da nossa zona de conforto. Tudo que o reino de Deus, todos os anúncios do reino de Deus é para que a gente saia dessa zona de conforto que nós encontramos nas nossas relações comuns. O mundo não combina com o reino de Deus. O reino de Deus é uma esfera
que não tem nada a ver com as relações de poder, com as relações sociais, com as relações amorosas que existem no mundo. Então, por isso que a mensagem do reino, ela sempre tira a gente do sério, ela tira a gente do nosso lugar, do nosso senso comum e exige de nós uma mudança radical de atitude. O reino de Deus faz isso com a gente. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus se é alcançado por esforço. É preciso que haja um processo de mudança, de transformação. Claro que não é a nossa parte apenas. O Espírito de Deus nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Há uma série de orientações das Escrituras para essas mudanças, mas é preciso que a gente diga para o Senhor: estou aqui para me submeter a essa mudança que o Senhor quer fazer na minha vida. Os valores do reino de Deus, eles estão na contramão daquilo que rege a vida em sociedade. Eles estão voltados para a vida em comum, para o benefício de todos, enquanto que os valores humanos, os valores da sociedade em geral, mesmo aqueles mais humanitários, eles servem para valorizar as conquistas individuais, a competitividade e também a realização pessoal sem se importar com o outro. É o reino de Deus que nos chama para essa mudança de atitude, que envolve exatamente o cuidado em amor com o nosso próximo. O amor no reino de Deus transforma as nossas relações, de tal maneira que o diferente da gente acaba sendo tratado como irmão. O distante acaba sendo tratado como nosso próximo. E o excluído, ele é visto como alguém incluído. Isso é o amor do reino de Deus. O modelo de amor no reino é o amor de Jesus, que não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos incondicionalmente e Ele deu prova do seu amor ao entregar a sua vida inteira pelo cuidado dos outros, o cuidado dos próximos, o cuidado da humanidade. Ele mesmo disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, gente, exercer o amor é cuidar. E cuidar em amor é tornar-se próximo do outro. Como está ali na parábola do bom samaritano. Aquele homem que não sabia quem era a vítima, mas deu àquela pessoa fragilizada todos os recursos que ele precisava para poder retomar a sua caminhada. Então, gente, o que isso nos ensina? Ensina que se nós não fizermos desse jeito, o que está acontecendo com a gente é puro desamor. E a ausência de amor provoca em todos nós um sentimento, que é o sentimento de amargura. A pessoa que não tem amor no seu coração é uma pessoa amargurada, uma pessoa que é incapaz de amar, pois está alimentando mágoas, ressentimentos, desculpas, pretextos que fazem com que ela evite aquela confrontação que o amor nos provoca. O que a Bíblia chama de raiz de amargura, e nós encontramos essa expressão lá em Hebreus capítulo 12, verso 13, tem a ver com esses sentimentos que nós alimentamos dentro da gente a vida inteira. São decepções, experiências dolorosas, vividas no passado, que não foram tratadas de modo adequado. Quando a amargura prevalece nos relacionamentos, gera resistência e oposição que podem até chegar
as raias da violência, da agressividade, da ofensa. Tudo isso nasceu lá, naquelas raízes de amargura que estão armazenadas na nossa vida, que precisam ser tratadas. Lares dominados por agressividade, por falta de amor, são influenciados por pessoas que carregam marcas profundas de ódio, de ressentimentos, de problemas não resolvidos na sua vida. E a gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que mais amamos. Como é fácil fazer isso? Por isso que a família, ela precisa se tornar um espaço de exercício de amor, como Deus espera no seu reino. Apesar de nossas diferenças, as relações familiares mais saudáveis são aquelas em que as pessoas permanecem unidas, próximas, respeitando as divergências e fortalecendo os laços, apesar dos pesares. Porque não vai deixar de haver diferença. As pessoas que são más, elas continuarão sendo más. As pessoas que têm problemas, elas continuarão com problemas. As pessoas que têm dificuldade de temperamento, continuarão tendo dificuldade. Nós é que vamos poder olhá-las com outro olhar, de outro modo. Nós não conseguimos manter nossos filhos longe do sofrimento. Isso é um fato. Eles vão experimentar a dor na sua vida por causa das suas escolhas. Mas nós podemos passar pelo sofrimento deles junto com eles. Nós não conseguiremos evitar a dor de um irmão, uma perda que alguém da família sofre, mas nós conseguiremos estar ao seu lado nas horas de dor. Nós não poderemos mudar o temperamento de um familiar, mas podemos exercitar nossa tolerância com ele. São coisas que nós podemos fazer. O apóstolo Paulo pede aos irmãos lá da cidade de Colossos: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se a gente consegue praticar o amor, aceitar o diferente, aceitar aquilo que não é aceitável, torna-se muito mais fácil. Então eu queria colocar para a gente aqui alguns fatores que importam nessa relação de amor ao próximo em família. Como que a gente pode transformar a nossa casa num lugar de prática de amor, desse amor que é o amor do reino de Deus. A primeira coisa é o amor como um valor do cuidado com o próximo. É o valor que orienta o meu cuidado com o outro. Por que eu me importo com o outro? Por que eu cuido do outro? É porque você tem no seu coração esse amor. O cuidado promove o desenvolvimento saudável das pessoas. Pessoas que são cuidadas, elas têm o seu emocional afetado, têm a sua saúde mental afetada em relação a isso. Isso sustenta as relações com o outro. Esse cuidado em amor interfere na nossa saúde mental, na nossa vida em comum e até mesmo na nossa espiritualidade. Sem cuidado, não há convivência, nem família, nem comunidade, nem experiência de Deus. Jesus demonstra de forma clara, na parábola do bom samaritano, como o cuidado com o próximo afeta todas as nossas relações. Por isso, ele desafia a que pessoas religiosas possam exercer o cuidado com o próximo diante das situações em que a vida
é colocada sob ameaça. Lembra da parábola? Ele estava falando para saduceus, doutores da lei. E ele então pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Certamente eles responderam que não foi o sacerdote, não foi o levita, que eram homens religiosos, mas foi o samaritano, que levou a vítima até os seus cuidados necessários. Foi aquele que teve compaixão da pessoa vitimada. E aí Jesus completa: vá e faça o mesmo. Essa é a expressão que Jesus fala para a gente. É isso que o Senhor espera da gente. Vai lá e faz pela sua família isso. Faz pelas pessoas que sofrem. Faz pelas pessoas que estão sofrendo. Eu me lembro de uma mãe que era de uma das igrejas que eu pastoreei lá em Nova Iguaçu, e foi uma época em que havia um grupo de extermínio que sequestrava os criminosos, né, os bandidos, sumiam com ele e de repente aparecia o corpo separado da cabeça, corpo sem cabeça. Foi uma fase muito ruim. E ela tinha um filho que foi preso por tentativa de roubo a banco, e ele lutou para poder se livrar. E eu aconselhava sempre a ele: olha, minha irmã, o melhor lugar para o seu filho é lá onde ele está, ele precisa cumprir toda a pena dele, não deixa ele sair. Mas ele conseguiu reduzir a pena e foi colocado em liberdade. Quando deu um mês que ele estava em liberdade, sequestraram esse moço, esse jovem. E aí fui eu acompanhar a mãe naquele desespero de procurar o seu filho em meio àqueles corpos sem cabeça. E ela dizia: eu quero o meu filho. Ele é o meu filho. Não importa como ele esteja, eu quero o meu filho. Quero dar a ele o enterro humano, digno. É o cuidado. É alguém que está ali junto com a gente. A segunda coisa que a gente precisa aprender é dar importância às nossas ações com o outro. Cada coisinha que a gente faz com o nosso próximo precisa ser uma ação que reflete o nosso sentimento, que reflete a nossa preocupação. Aquilo que fazemos pelos mais vulneráveis fala mais alto sobre aquilo que cremos. O amor cristão não é um sentimento, ele é uma atitude. Não seremos julgados no futuro, lá no juízo final, pelo quanto que acreditamos, se cremos em Deus ou não. Nós não seremos julgados por isso. Seremos julgados pelo quanto que fizemos em nome da nossa fé. O que você fez com a tua fé? O que você fez como crente no mundo? É disso que seremos julgados. Pessoas que têm uma experiência de encontro com Deus, que afirmam, que orientam sua vida de acordo com a palavra de Deus e declaram que vivem e caminham com o Senhor, têm o dever de agir em favor de quem precisa. Jesus apresentou uma parábola, que era a parábola das ovelhas e dos bodes. E ele diz ali o que é que importa no cuidado com as pessoas. É cuidar de quem tem fome, é cuidar de quem tem sede, é cuidar de quem sofre com a exclusão, é cuidar de quem enfrenta preconceito, é cuidar de quem enfrenta o abandono e até mesmo a privação de liberdade. Isso pode estar dentro da casa da gente. Pessoas dentro da nossa casa podem estar enfrentando essas exclusões ou essas fragilidades
que a gente enfrenta no mundo. Jesus deixou essa palavra: tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Estive enfermo, cuidaram de mim. Isso é ação. É coisa prática. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Que Deus nos dê força para fazer isso, para se importar com os nossos queridos que estão na nossa casa. E em terceiro lugar, a maneira como nos posicionamos, como nós assumimos uma posição diante das pessoas da nossa família. Espera-se que os que aceitaram o convite de Jesus para ser um participante do reino de Deus sejam capazes de tratar o próximo com dignidade. A vida no reino de Deus não combina com arrogância, com prepotência, com preconceito, com discriminação, de se achar mais santo que o outro. Eu sou salvo e você é perdido. Dentro de casa isso não cabe. Uma das discussões mais antigas que existe na família é dizer: você está se achando mais santa do que eu? E está convivendo com a gente, né? Sabe que a gente tem problema também, como todo mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus que colocam a vida inteira a serviço do outro. Essa é a marca característica de cidadania do reino de Deus. Pessoas que amam como Jesus amou são impelidas a servir, a fazer algo, a trabalhar, a se mostrar ali, a abrir mão das suas vaidades até, abrir mão da sua presunção de autoridade. Mas eu tenho o título de doutor, eu sei e você não sabe. Tentação tem para isso, né? Mas a família não é lugar para isso. A família é lugar da gente aprender que todos são iguais, todos merecem uma vida digna. A vida de serviço em amor a partir da fé em Jesus é um ato revolucionário no mundo, porque trata a todos como iguais. Diante da pretensão da dominação, da exploração, da opressão do outro, amar é a grande revolução cristã. Jesus um dia disse: quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo de todos. Para a gente concluir essa palavra, porque eu acho que ela é tão importante para a gente, deixa eu colocar algumas situações que a gente precisa aprender também, apesar de não estar entre os 3 pontos, né, como o Elbert, o Vixson gosta, né? A vida em amor, na perspectiva do reino de Deus, é uma utopia. Estou falando como pastor. Aí você, então não acontece nunca, Irene? Acontece. Como ideal, como desejo, como aspiração. Nós nunca vamos amar desse jeito. Não temos condições. Jesus, ele para amar do jeito que ele amou, ele teve que renunciar a muita coisa. Mas, apesar de ser a grande utopia da fé cristã, ela é também o nosso grande desafio. Primeiramente porque é muito difícil de se colocar em prática esse amor. É difícil amar, gente. Nós não vamos conseguir. Não, assim, pensa no seu cunhado, na sua cunhada, não é? Pensa naquele adolescente que você tem lá na sua casa, aquele aborrecente, né? Já se tem esse nome, né? Lembra daquele tio chato, daquela tia chata, do pavê, né? Esses nomes assim que toda família tem, não tem? Um ícone desse na nossa casa. É muito difícil amar desse jeito. É muito difícil amar quem nos ofende e está ali do nosso lado. Dificílimo. Mas também nós vemos que essa utopia cristã, ela é a grande necessidade da vida humana. Todo ser humano precisa ser amado, carece desse amor, desse cuidado.
O mundo carece de pessoas que sejam capazes de amar como Jesus amou. Esse aprendizado precisa começar a acontecer dentro de casa. Precisamos aprender a amar as pessoas de nossa família como Jesus ama. O que isso significa? Vamos dar um sentido prático para isso? Significa não abrir mão de ninguém da nossa casa. Ah, mas está fazendo coisa que eu não gosto. Está fazendo coisa que contraria a vontade de Deus, a lei de Deus, a profecia, não sei o quê. Não abra mão de ninguém da sua família. Não abra mão de ninguém da sua família. Esse dia no Facebook encontrei a foto de uma jovenzinha. Deve estar com seus 20 e poucos anos. Hoje ela é arquiteta. Mas quando a mãe dela ficou grávida, era uma jovenzinha de seus 18, 20 anos, a mãe. E ficou grávida do namorado que rejeitou a gravidez. E o pai foi lá em casa. Pastor, vou botar minha filha para fora de casa porque ela envergonhou a família. Ok? E o que você vai fazer quando sua neta nascer? Como é que você vai olhar para sua neta? Aí ele teve um choque. Ele disse, olha, a gente precisa amar nossos filhos, mesmo fazendo as coisas erradas. Não abra mão da sua filha, porque você não vai ter condições de abrir mão da sua neta. E sobrou para mim, né? Porque tudo que a filha passava mal, que estava sem a companhia, né? Ele corria lá em casa para pedir ajuda. Quando a criança nasceu, pastor, está nascendo. Leva para o hospital, levei para o hospital. Nasceu era uma menina linda, olha, era muito bonitinha. Cresceu, deixei a igreja, mudei da cidade e agora via a menina. Imagina, se aquele avô abrisse mão da sua filha, de ter uma pessoa que pudesse trabalhar pelo bem, de se formar, de se tornar uma mulher capaz de cuidar da sua vida. Imagina, o que é isso? Não abrir mão de ninguém da nossa casa. Termos essa utopia de não perder ninguém de vista. Não abrir mão da convivência de ninguém. Quero deixar um versículo, porque é isso que Deus faz conosco. O Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Não quero perder ninguém. Esse é o coração de quem ama, de cuidar do próximo. Amém? Gente, como isso é difícil, né? Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E vamos orar para que Deus nos dê força para a gente fazer isso dentro da nossa casa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esta palavra. Nós queremos, ó Deus, que essa palavra se torne uma realidade dentro da nossa casa. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê condições de colocar em prática o amor que temos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes e até mesmo aquelas pessoas que dentro da nossa casa nos causam dissabor, nos causam tristeza. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos colocar em prática o teu amor por essas pessoas. Que a nossa casa, ó Deus, seja um lugar de acolhimento. Que o nosso lar, ó Deus, seja um lugar de amor. Que a nossa vida, Senhor, seja para cuidar de cada pessoa de tal maneira que a gente não perca ninguém da nossa casa. Senhor, nós queremos criar nossos filhos para a glória do teu nome. Nós não queremos que nenhuma das pessoas da nossa família caia na mão da maldade, vá para a mão da violência.
que seja ceifada nesta vida por causa dos descaminhos deste mundo. Por isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então estamos chegando ao final da nossa gravação da mensagem e quero deixar aqui o convite. No próximo domingo teremos a nossa reunião virtual e quando nós voltarmos à nossa reunião presencial, no terceiro domingo de junho, vamos começar uma nova série de mensagens. Mas não vou dar spoiler aqui, para depois vocês saberem como vai funcionar. Deus abençoe a todos e todas nesta noite, um bom restinho de domingo.